Na parte mais profunda e esquecida do noroeste do Paquistão, onde as montanhas Hindu Kush se erguem como muros de pedra em direção ao céu e o frio penetra até os ossos, reside um mistério tão antigo quanto insondável. Lá, em um vale cravado entre picos impossíveis onde nenhuma estrada pavimentada chega, onde nem a tecnologia, nem a agitação do mundo moderno conseguiram penetrar, sobrevive uma tribo que parece arrancada de outra época, de outro mundo, os Kalash. Pouco se sabe sobre eles. Sua existência durante séculos foi mais lenda do que realidade. Cercados por terrenos letais, avalanches, invernos implacáveis e isolamento extremo, eles viveram no limiar entre o humano e o mítico. Mas o que mais intriga historiadores, antropólogos e viajantes intrépidos não é apenas sua resiliência em um dos ambientes mais hostis do planeta, mas quem eles realmente são. Como podemos explicar que suas características físicas, olhos claros, pele luminosa, cabelos castanhos contrastem tão profundamente com as das populações vizinhas? Por que suas tradições, sua religião politeísta e seus rituais permaneceram intactos enquanto tudo ao seu redor mudou? Algumas teorias afirmam que eles não são uma tribo qualquer, mas descendentes diretos dos soldados que acompanharam Alexandre o Grande em sua conquista da Ásia e que se perderam para sempre entre essas montanhas. Uma lenda, talvez. Uma possibilidade real, mais a cada dia. Mas a única coisa certa é que em pleno século XXI, os Kalash ainda estão lá vivendo como seus ancestrais viviam há mais de 2000 anos, em um equilíbrio frágil que pode desaparecer a qualquer momento. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma história fascinante, mas o último eco de uma civilização que se recusa a morrer. As tradições dos Kalash não são fruto do acaso, mas consequência direta da localização extrema e inacessível que habitam a cadeia de montanhas mais alta e perigosa do planeta no coração do noroeste do Paquistão, região conhecida como a Terra das Montanhas Gigantes. Ali, entre picos que perfuram o céu e vales tão profundos quanto a própria história, encontra-se uma das paisagens mais belas, enigmáticas e ao mesmo tempo desconhecidas do mundo. O Paquistão, localizado no sul da Ásia, faz fronteira com o Afeganistão, a Índia, o Irã e o Mar Arábico, e com mais de 240 milhões de habitantes, é um dos países mais populosos do planeta. Mas essas estatísticas não se assemelham à realidade do povo Kalash, pois na região inóspita, onde vivem a vida, mal se sustenta. As condições são brutais, estradas precárias, um clima implacável e isolamento quase absoluto. Mesmo assim, esse ambiente tem sido sua força. O Paquistão é um país geograficamente diverso das planícies férteis do Punjab ao deserto de Thar, mas é no norte que se concentram suas joias mais impressionantes, o Himalaia, o Karakorum e o Hindu Kush, três colossos que não só oferecem um espetáculo natural incomparável, como também abrigam geleiras e rios que sustentam a vida ao longo de suas margens. Neste canto do mundo, os Kalash sobreviveram por séculos protegidos por muros naturais de pedra e neve, que atuaram como escudos contra a passagem do tempo e influências externas. Enquanto o restante do Paquistão evoluiu sob a influência do islamismo, da modernidade e da globalização, os Kalash mantiveram um modo de vida ancestral, com crenças politeístas, ritos sagrados e uma identidade cultural única. Essa resiliência cultural só foi possível graças à natureza acidentada e fechada de seu ambiente, uma geografia que os isolou, mas também os salvou. Em pleno século XXI, é extraordinário que povos como os Kalash ainda existam, vivendo como viviam há centenas, talvez milhares de anos, em um dos lugares mais remotos, belos e desafiadores do planeta. Antes de passar para a próxima parte do conteúdo, se você achou este vídeo útil ou valioso, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber sempre meus vídeos mais recentes. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Até hoje a ciência não conseguiu identificar formalmente as verdadeiras origens desta antiga tribo, e portanto as origens dos Kalash permanecem um dos grandes enigmas não resolvidos na história da Ásia Central. Durante séculos, sua cultura distinta, rituais únicos e características físicas tão diferentes daquelas das comunidades vizinhas no Paquistão alimentaram inúmeras hipóteses e especulações. Entre elas, uma das teorias mais fascinantes e populares sugere que os Kalash poderiam ser descendentes diretos dos soldados de Alexandre o Grande, que após as campanhas do conquistador macedônio, há mais de 2000 anos, permaneceram nessas montanhas remotas e esquecidas. Embora essa hipótese capture a imaginação de muitos, ela carece de evidências conclusivas e se baseia amplamente em crônicas antigas e lendas locais transmitidas oralmente de geração em geração. Historiadores e antropólogos tentaram verificar essa conexão por meio de análises genéticas e estudos culturais comparativos,
mas os resultados até agora têm sido ambíguos. Alguns testes de DNA revelaram semelhanças com certos grupos europeus, o que poderia apoiar a ideia de uma linhagem helenística. No entanto, outros especialistas argumentam que essas semelhanças podem ser devidas a migrações mais antigas, sem relação com as campanhas de Alexandre, complicando ainda mais o enigma de suas origens. A geografia extremamente isolada da região aliada, a feroz resiliência cultural dos Kalash, foi fundamental para a preservação de sua identidade única, mas também representou uma barreira para os pesquisadores. Eles conseguiram manter um estilo de vida e uma estrutura social intactos, pouco tocados por civilizações externas. Esse isolamento fomentado pelas implacáveis montanhas Hindu Kush não serviu apenas como um refúgio protetor por séculos, mas também como um véu que encobre sua verdadeira história. E é precisamente esse véu, feito de rocha, neve e silêncio, que permitiu que sua lenda sobrevivesse, mas que também nos impede até hoje de saber com certeza quem os Kalash realmente são e de onde vêm. Os Kalash são guardiões de um legado ancestral que continua a fascinar todos os que se aventuram em seu território isolado e misterioso. Seu isolamento natural imposto pelas montanhas acidentadas do Hindu Kush e por rotas tão perigosas quanto intransitáveis para aqueles que desconhecem seus segredos, serviu tanto como uma barreira física quanto como um escudo cultural, permitindo-lhes preservar rituais, costumes e um modo de vida radicalmente distinto do restante do Paquistão e do mundo moderno. Esse isolamento não é apenas geográfico, é também espiritual, simbólico e profundamente enraizado em sua identidade coletiva. Cercados por uma paisagem que parece suspensa no tempo, os Kalash construíram uma cultura única, esculpida por seu ambiente natural e moldada por crenças que desafiam as normas sociais e religiosas do país que os contém, mas ao qual nunca pertenceram verdadeiramente. Os viajantes ou antropólogos que conseguem chegar a esses vales remotos encontram mais do que uma comunidade resiliente. Eles descobrem um povo enigmático, cuja mera existência em um ambiente tão hostil é um testemunho vivo de força, adaptação e mistério. Devido à sua longa história nesta região inacessível, suas origens diferem profundamente das do restante da população paquistanesa, e isso se reflete fortemente não apenas em sua cultura, mas também em sua aparência física. Os Kalash apresentam uma aparência que rompe com todas as normas regionais: pele clara, traços delicados e, acima de tudo, olhos de tons incomuns, verde-cinza e especialmente azul intenso, que cativam o olhar e alimentam lendas. Sua herança genética, uma aparente mistura de influências ocidentais, árabes e mediterrâneas, os distingue radicalmente das comunidades muçulmanas que os cercam. Ao longo dos séculos, os Kalash mantiveram seus próprios festivais, mitologias e práticas espirituais, muitos dos quais completamente distantes dos preceitos religiosos dominantes no Paquistão. Essa fidelidade ao seu estilo de vida ancestral os torna não apenas uma raridade antropológica, mas uma joia cultural que ainda resiste à passagem do tempo, ao esquecimento e à pressão de um mundo exterior cada vez mais próximo, no coração das montanhas mais indomáveis do planeta, onde a neve esculpe os vales e o silêncio da pedra guarda os segredos do tempo. As mulheres Kalash perpetuam um ritual ancestral que encapsula a essência de sua cultura, o parto em casa, nas humildes, porém, sagradas cabanas Basali. Lá longe do mundo exterior, sem médicos ou tecnologia, guiadas apenas pela sabedoria ancestral e pelo apoio dos mais velhos, elas trazem uma nova vida ao mundo com uma tranquilidade que emociona. Não há gritos, nem salas de cirurgia, nem luzes frias. Apenas o som do vento entre as árvores, o murmúrio das orações e a força implacável de gerações inteiras acompanhando o momento mais sagrado da existência humana. Para as Kalash, este não é um ato clínico, é um rito de poder, uma profunda afirmação do vínculo entre as mulheres, a terra e o ciclo eterno da vida. E não termina aí. Os Basalis também acolhem as mulheres durante a menstruação, não como punição ou vergonha, mas como um retiro espiritual, como um espaço íntimo, onde cada mulher se reconecta com sua essência e sua conexão com o cosmos. Nesse isolamento voluntário carregado de simbolismo e respeito, eles honram o que muitas culturas temem: a capacidade de criar, sustentar e transformar. Essa tradição, que para quem está de fora pode parecer arcaica ou até controversa, é para elas um santuário, um ato de liberdade, uma decisão profundamente consciente que desafia as imposições do mundo moderno. Mesmo hoje, com o avanço da medicina, o crescimento das cidades e a globalização varrendo tudo, as mulheres Kalash escolhem o caminho de seus ancestrais. E ao fazê-lo, elas nos lembram de algo que o mundo esqueceu: que a força nem sempre grita, que a resistência pode ser silenciosa e que a verdadeira espiritualidade não se compra, se vive.
Em cada Basales nasce muito mais do que uma criança, a reafirmação de um povo que se recusa a desaparecer. Nasce o espírito indomável de uma cultura que, contra todas as probabilidades, continua a pulsar nas profundezas do Himalaia. Antes de continuar, se você achar este conteúdo útil, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Seu apoio me motiva muito a continuar desenvolvendo conteúdo melhor. Certo, vamos para a próxima parte. A pelagem dos Kalash, que varia do loiro ao castanho claro, é apenas uma das muitas características incomuns que os distinguem dos demais grupos étnicos do subcontinente indiano e que alimentam há décadas a fascinante teoria de uma possível origem europeia, ou mesmo grega, ligada às campanhas de Alexandre o Grande e suas tropas há mais de 2 milênios. Essas características físicas marcantes tornaram o povo Kalash um objeto de interesse tanto para cientistas quanto para viajantes do mundo todo, que chegam a essas montanhas remotas, movidos pela curiosidade e pelo desejo de compreender o inexplicável. Estudos genéticos se multiplicaram nos últimos anos, tentando lançar luz sobre seu passado misterioso, mas até o momento, os resultados têm sido inconclusivos, enquanto algumas análises sugerem uma tênue conexão com populações europeias. Outras argumentam que essas semelhanças poderiam ter se desenvolvido independentemente, produto de extremo isolamento e adaptação a um ambiente hostil ao longo dos séculos. Mas o mais revelador é que enquanto o mundo exterior se obceca com sua aparência, os próprios Kalash não dão muita importância a essas características. Para eles, ter olhos claros ou cabelos dourados não é uma raridade, mas simplesmente uma parte natural de quem são. A comunidade é definida não pelo que os outros veem, mas por seu modo de vida, uma cultura profundamente focada na liberdade individual, na expressão espiritual e na igualdade entre homens e mulheres. Em nítido contraste com as normas sociais e religiosas, muito mais conservadoras predominantes no Paquistão, os Kalash celebram casamentos baseados no amor, na livre escolha e no consentimento mútuo, uma prática tão radicalmente distinta que parece impensável dentro do contexto sociocultural mais amplo do país. E, no entanto, lá estão eles, isolados, resilientes e enigmáticos, mantendo orgulhosamente um modo de vida que não apenas desafia a lógica histórica, mas também inspira aqueles que conseguem descobri-lo. Na comunidade Kalash, tanto homens quanto mulheres são livres para escolher com quem se casar e decidir se continuam ou não o relacionamento, um forte contraste com os costumes tradicionais do restante do Paquistão, onde casamentos arranjados e estruturas patriarcais continuam sendo a norma. Aqui as mulheres não apenas participam ativamente da vida social, mas também desfrutam de notável independência, podem participar de festivais, decidir seu destino e, se assim o desejarem, divorciar-se e casar-se novamente sem qualquer estigma. Essa flexibilidade nos relacionamentos e o respeito à liberdade individual permitiram que os Kalash mantivessem uma cultura focada no bem-estar, na autonomia pessoal e na felicidade, onde o amor é mais importante do que a obediência às normas sociais impostas. Essa abordagem humana inevitavelmente levanta uma questão. Você gostaria de viver por um tempo entre os Kalash, cercado pelas montanhas mais altas e selvagens do planeta? O que mais o impressionou nessa cultura vibrante? Parar o mundo moderno e contemplar esse modo de vida estranho, porém inspirador, é uma experiência que poucos esquecem. Isolados por um terreno tão acidentado que muitas áreas são ainda mais inacessíveis do que partes da Amazônia, os Kalash tiveram contato muito limitado com o mundo exterior. O mundo deles só pode ser alcançado por veículos off-road e estradas estreitas, o que tem sido fundamental para a preservação de sua identidade cultural. Os muçulmanos paquistaneses os chamam de Kalash da palavra Urdu Kafir, que significa não crente ou pagão, um rótulo que reflete seu sistema de crenças politeísta radicalmente distinto do islamismo tradicional. Hoje os Kalash somam menos de 4. Ziados, uma minoria pequena, mas fascinante, renomada por sua riqueza espiritual, tradições intactas e estética inconfundível. As mulheres Kalash são conhecidas em toda a região por sua beleza única, com olhos claros e pele luminosa, que se destacam ainda mais sob seus trajes tradicionais, longas túnicas pretas, chamadas shoti, decoradas com bordados coloridos que simbolizam a natureza e os espíritos. Seus elaborados cocares, conchas, contas, penas são símbolos de status e herança cultural, tornando cada mulher Kalash uma tela viva de sua própria história. Em vez de seguir o islamismo, as Kalash praticam uma forma de paganismo animista profundamente conectada à natureza e aos seus ancestrais. Essa espiritualidade se manifesta em todos os aspectos de suas vidas, de festivais a rituais agrícolas. O que é verdadeiramente impressionante é sua visão aberta e equitativa de gênero.
As mulheres não apenas desfrutam de mais liberdades cotidianas do que muitas de suas contrapartes em sociedades tradicionais, mas também têm voz ativa nos assuntos públicos, participando de celebrações, decisões comunitárias e, em alguns casos, raros, até mesmo em relacionamentos poliândricos, onde uma mulher pode se casar com vários homens. Essa prática ancestral, agora obsoleta, mas documentada há gerações, visava preservar as terras da família e garantir a estabilidade econômica dos clãs. Em última análise, os Kalash não apenas preservam um modo de vida ancestral, mas também desafiam nossos conceitos modernos de gênero, família e espiritualidade, tornando-se um dos povos mais intrigantes, resilientes e únicos de todo o continente asiático. A religião do povo Kalash difere radicalmente das crenças do restante do Paquistão e até mesmo do mundo. Enquanto a vasta maioria da população paquistanesa pratica o islamismo, os Kalash preservaram uma antiga religião pagã e politeísta profundamente enraizada na veneração de deuses ancestrais e forças invisíveis da natureza. Em sua visão de mundo, o mundo é habitado por espíritos e divindades que governam o curso dos rios das montanhas, a fertilidade da terra e até mesmo os ciclos da vida e da morte. Para homenageá-los, realizam rituais carregados de simbolismo de cantos cerimoniais, a oferendas e sacrifícios de animais em altares sagrados, atos que buscam o equilíbrio entre o humano e o divino. Mas é em seus festivais que essa espiritualidade se manifesta com mais força e beleza. Durante celebrações como Joshi, que dá as boas-vindas à primavera, ou Chalmos, que marca a chegada do inverno, toda a aldeia se transforma, vestem-se com suas melhores roupas, cantam canções que parecem herdadas de outra época e dançam em círculos invocando proteção e abundância para a comunidade. Esses rituais não apenas fortalecem seus laços com o sagrado, mas também entre si, tornando-se momentos essenciais de coesão social. Em cada dança, em cada sacrifício, em cada vinho compartilhado, porque sim, o vinho também é parte essencial de sua cultura, algo impensável, em outras partes do país, expressa-se uma fé que não busca converter ou impor, mas simplesmente manter-se viva. Essa religião tão distinta das práticas muçulmanas predominantes no Paquistão não é um mero conjunto de crenças. É a alma do povo. Kalash, sua espinha dorsal espiritual, sua conexão mais profunda com a terra, as estrelas e os ciclos eternos que regem sua existência. Em um mundo que se move cada vez mais rápido, a fé, Kalash permanece tão imóvel quanto uma rocha entre montanhas, lembrando-nos de que ainda existem culturas que dançam ao ritmo da natureza e não ao do relógio. O vinho na cultura Kalash é muito mais do que uma bebida, é um símbolo profundo de espiritualidade, alegria e resiliência cultural, que os diferencia claramente da maioria das comunidades no Paquistão, onde o álcool é proibido por lei devido às normas do Islã. Para os Kalash, o vinho é parte essencial de seus rituais religiosos e festivais tradicionais, e seu consumo coletivo não se limita ao prazer sensorial, mas representa um ato sagrado de comunhão espiritual. Durante os festivais, o vinho flui como o sangue vivo da terra compartilhado em círculos celebratórios, enquanto canções são entoadas e orações são oferecidas aos deuses ancestrais. Naquele momento, cada gole é uma oferenda, um laço que une os vivos com seus ancestrais, os humanos com o divino e os indivíduos com sua comunidade. A vinificação e o cultivo de uvas são práticas ancestrais que sobreviveram à passagem do tempo e às pressões legais, sociais e religiosas do meio ambiente. Embora as leis nacionais dificultem sua produção, os Kalash continuam a defender firmemente seu direito de preservar essa tradição, cientes de que renunciá-la quebraria um elo vital em sua identidade. Transmitida de geração em geração, essa prática não é um simples capricho cultural. É uma declaração de existência, um ato de memória e uma maneira de dizer ao mundo sem gritar que ainda estão aqui vivendo de acordo com suas próprias regras, honrando o sagrado à sua maneira e celebrando a vida com o sabor doce e rebelde do vinho que eles mesmos produziram. Em meio a um país onde tudo o que é diferente é frequentemente reprimido, os Kalash erguem suas taças, não apenas para si mesmos, mas para todos aqueles que ainda ousam ser quem são. Hoje, mais do que nunca, a cultura Kalash encontra-se numa encruzilhada. Apesar da sua força, beleza e história milenar, esta comunidade única enfrenta o risco real de desaparecer. A pressão da modernização, a migração de jovens, as limitações legais e a falta de reconhecimento oficial ameaçam erodir lentamente um modo de vida que sobreviveu durante séculos nas montanhas mais implacáveis do planeta. Muitos Kalash lutam para manter vivas as suas tradições, línguas, rituais e fé, enquanto o mundo exterior avança rapidamente e muitas vezes sem compaixão. Iniciativas de preservação cultural, educação bilíngue,
Projetos de turismo responsável e reconhecimento internacional são passos importantes, mas ainda insuficientes face à magnitude do desafio. Se não agirmos agora, se não ouvirmos, se não olharmos com respeito, poderemos ser a última geração a ver os Kalash como são. E com eles desapareceria não apenas uma tribo, mas um fragmento irrepetível da memória humana. Protegê-los é um ato de justiça, sensibilidade e consciência global. Porque a diversidade cultural não é uma relíquia do passado, é uma riqueza viva que pertence a todos nós. Os Kalash são mais do que uma tribo remota. Eles representam a prova viva de que as culturas persistem resistindo à passagem do tempo e às pressões de um mundo cada vez mais homogêneo. Seu modo de vida, suas crenças e suas tradições são uma joia cultural em perigo de desaparecimento. Contar sua história não é apenas um ato de curiosidade, mas também um compromisso com a memória da humanidade. Se esta história o comove, convidamos você a apoiar o canal. Inscreva-se, ative o sininho e junte-se a nós toda semana para descobrir novos cantos do planeta, culturas inspiradoras e modos de vida que desafiam o estabelecido. E diga-nos nos comentários que outro país, tribo ou cultura você gostaria que explorássemos no próximo vídeo. É só dizer e quem sabe você pode contribuir para a nossa próxima viagem.